volta com mais um episódio do Conexão Mind Podcast e hoje estou aqui com a minha parceira Perla Fischer. Como é que tá, parceira? Tudo bem, William? Tudo bem, Joy? Bom demais, né? Bom E demais. vamos receber aqui uma pessoa, um convidado especial. Só que é o seguinte, galera, eu nem vou falar o nome dele, viu, Perla? Porque é o seguinte, é melhor ele se apresentar, porque de repente eu falo o nome dele aqui e a galera que vai ver lá fala, mas esse cara não, é outro nome. Perla, apresente então o nosso convidado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, com você, nesse programa que está sendo um sucesso já. E nessa pegada de conexão, de estar antenado, de estar por dentro de todas as tendências, né? Em todos os temas, cultura, economia, negócios e muito mais agora nessa corrida eleitoral. Então, temos a honra de ter aqui conosco esse convidado tão especial, que é o Gustavo Jangola. E ele é um publicitário, psicólogo, diretor-geral do grupo War Marketing Group, que é sediado em Brasília, sim, mas tem os escritórios no mundo inteiro, se deixar, porque é uma potência. Especialista em campanhas publicitárias privadas, consultor na área de marketing político e já participou, olha o peso do nosso convidado. Olha que de legal. 40 campanhas, venceu só 39. Pessoal, que você acha disso? Eu acho que esse moço entende um tiquinho do que ele tá falando. Galera, brincadeiras à parte, nossos convidados aqui são escolhidos a dedo para que você que tá aí em casa, você vai ouvir a gente de manhã, à tarde, à noite, eu não sei, mas pega todas essas instruções que esse cara vai estar trazendo pra gente, porque de repente, galera, uma vírgula do que ele fala pode ser algo inspirador pra você. Bem-vindo, Gustavo Jangola. Obrigado, é uma honra minha estar aqui com vocês. Que recepção fantástica, calorosa. Nem acho que é isso tudo, mas essa brincadeira com o nome é isso mesmo. É Gustavo Jangola, Jangola é italiano, mas tem gente que conhece o Jangola e não conhece o Gustavo. Mas volto a dizer, é uma honra a cidade aqui. É um encanto para mim, tem uma história com a cidade de Uberaba e sempre que for possível, conte com a gente. É incrível, a gente adora estar sempre perto para poder passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dessa história que é comunicação. Legal. É uma área fantástica que todo mundo é apaixonado. E quando chega nessa época de campanha política, então, aí nós temos mais de 200 milhões de publicitários fazendo campanha no Brasil inteiro. Sensacional. Gustavo, conta pra gente então, já que você tá com essas andanças todas, de onde vem Gustavo Jangola? Olha, eu sou nascido em Brasília, né, de uma família, meu pai é aqui da região de Uberlândia, do Prata, minha mãe é do Rio de Janeiro. Mas aí meu pai foi para Brasília estudar, e lá, então, constituiu família. Uma família de 3 irmãos, eu sou o mais velho, já estou liberando os 50, então a gente está assim, nós somos os primeiros filhos de Brasília. Legal. E é bacana, e o orgulho que a gente tem de dizer que é de Brasília, da capital incrível que é o nosso país. Mas então, e aí estudei lá, né? Fiz ali colégio, fiz faculdade, fiz o UNB. Aqui, agora há pouco, a gente estava falando sobre o UNB, né? Sobre Skinner. Skinner, psicologia comportamental. Né? Então, a minha história é essa. E aí, a empresa começa em Brasília, né? E começou, sim, com marketing convencional. Nós somos uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade que cuida de clientes privados. E aí, você tem milhões de clientes aí que a gente, ao longo desses mais de 30 anos... a gente já teve a oportunidade de cuidar. Então, estou falando de Fiat, estou falando de OAB, estou falando de vários colégios, Galois em Brasília, Faculdade IESB, e isso foi nos levando para o Brasil inteiro. Quando foi em 2010, por incrível que pareça, numa das nossas andanças por aqui, por Uberaba, eu tive a oportunidade de começar a pensar em fazer campanha política. Porque antigamente a gente estava em campanha mercado privado, sim, né? Sim. Cuidando de produtos e de serviços. Em 2010, e a gente já aqui por Uberaba, eu tive a oportunidade de participar do lançamento da Factus, com um grande amigo nosso, Luiz Humberto Dorsa, que faleceu recentemente, que era o proprietário das lojas MIG, depois da Factus. E tudo começou assim. Aqui, nós acabamos tendo alguns contatos com algumas pessoas, e isso nos levou invariavelmente para a campanha política, que é divertida, que tem uma sensação, um pulsar nesses poucos dias que são, né? Porque a gente vai começar mais uma campanha que está iniciando e que vai até o dia 6 de outubro, primeiro turno, e dia 27, segundo turno. Então, tem um prazo. E essa questão dessa emergência, desse prazo, nos deixa muito incitados de estar ali cuidando de campanha. Então, a história é essa. Em 2010,
nós começamos fazendo campanha política. De lá para cá vieram 40 campanhas, 39 vitórias de majoritária. E aqui tem umas histórias bacanas. Tivemos a oportunidade de fazer aqui Marcos Montes, que foi deputado. Fizemos aqui pertinho Campo Florido, Santa Juliana, Veríssimo. Então, pra você ver que eu conheço um pouquinho a região. Ele, Ô, Perla, eu tô ouvindo aqui, eu também tô pra dizer que esse cara já tá com o pezinho no ar, não tá não? Eu acho. O pão de queijo tá presente nesse dia a dia dele. Sem pão de queijo não tem vida. É isso né? mesmo. Sensacional. Esse é dos meus, Perla, esse é Sem dos pão meus. de queijo. A gente está aqui, né? Porque nós estamos, nesse momento, atuando em algumas campanhas. Eu hoje estou fazendo algumas campanhas pelo Brasil. Mas nós, sinceramente, adoramos o Uberaba. Nós combinamos de que ficaria uma grande parte da minha equipe. Tem uma equipe minha grande que está hoje em Uberaba. E uma das premissas foi, nós vamos ficar no hotel tal, nós temos que arrumar a nossa cozinheira. E primeira pergunta, ela sabe fazer pão de queijo? Se ela não souber fazer pão de queijo... Sensacional. Sensacional. Muito Então bom. nós estamos bem abastecidos de pão de queijo. Já tá com a mineirice no sangue. Eu acho que sim. Ô, Perla, e eu tô reparando o Gustavo Jangola, e é o seguinte, e com todo respeito, dá pra ver que é um homem elegante, um homem que tem pronto. estilo, Gosto. e isso se conecta muito ao que você sempre vem trazendo, né, Perla? Exatamente. Nessa vertente do Conexão Mais, que a gente abriu esse braço para o Conexão Trend, a gente vai trabalhar imagem, vai trabalhar etiqueta, postura, linguagem visual, que tem muito a ver com psicologia, comportamental. E na época das eleições, isso é muito importante, né, Gustavo? Jangola. Até eu tô confusa aqui. A gente quer formalizar, mas a gente tá já entre Vai amigos. no Jangola que tá fácil. Vai o entre famoso amigos. aqui em casa é bom demais. É, o pessoal tamo fica em tranquilo. casa. E é muito importante esse conceito, né, de arquétipo, de imagem, de comportamento, principalmente nas eleições. Então, a gente está com algumas perguntinhas aqui. Ele já falou um pouquinho sobre Já a gostei de história arquétipo, né? dela. Porque arquétipo, Boa. psicologia, É, Jung, o motorzinho já começa aqui, né? O junguiano, motorzinho já começa- exatamente. Será que eu estudei para vir para essa aula aqui? Meu Deus. Sensacional. Como é que foram seus desafios nessas corridas eleitorais que você tem enfrentado ao longo dessa carreira, especialmente trabalhando com campanhas políticas? Conta um pouquinho pra gente. O que a gente vê muito, Perla, é que parece que existe uma bula em que as pessoas seguem para fazer campanha política. Por isso que eu costumo dizer que marketing político não é exatamente aquilo que a gente faz. O que a gente faz é marketing, é comunicação, é saber explorar o candidato ou aquele produto máximo. Eu, quando faço palestra no Brasil inteiro, eu costumo brincar dizendo, você já fez alguma vez publicidade na sua vida? E aí o pessoal começando e tal, pouquíssimos levantam a mão. E eu digo, tá enganado, porque você faz publicidade o tempo inteiro. E vou dar um exemplo muito simples. Alguém aqui já parou na frente do espelho, já se arrumou um pouquinho melhor para vender o produto ali fora? Já. Opa! Já. Todo dia. Não. Todo dia. É isso, e isso é publicidade. Sim. Talvez o A produto gente seja faz nem tão bom, marketing. É mas verdade. você dá uma arrumada no produto. Então, o que acontece? As pessoas acabam colocando muita informação, colocando muita regra, escrevendo muito livro para dizer para você, olha, tem essa bula aqui, tem essa regra aqui. Não é assim. Não é assim. As campanhas, não só políticas, mas todas elas, você pode enumerar algumas situações que são importantes. Eu acho que ao longo a gente vai falar sobre isso. Mas nesse exato momento, quando você me pergunta, a imagem é importante, quais são as dificuldades? A primeira dificuldade são as diversas regras que chegam junto com as pessoas que vêm conversar com a gente. Perfeito. Então a pessoa já fala assim, olha, eu já estou preocupado porque eu vou aparecer na Globo. Mas quem falou que você vai aparecer na Globo? Né? Então, isso é normal. Tanto o candidato quanto os assessores do candidato parece que já chegam com algo pronto. Estereótipos. Tudo. E aí a gente tem aquela frase que é horrorosa de dizer, mas eu digo assim, você me contratou para fazer uma coisa que você não sabe. Se você sabe, faz você. Exato. Sensacional. Porque senão fica complicado. Você não vai chegar num cirurgião plástico com o peito aberto, fazendo uma cirurgia coronariana e falar para ele, você pode cortar um pouquinho mais para a esquerda? Não é assim. Então, a Expertise, né? comunicação, ela tem uma ciência, ela precisa ser ouvida. Claro que jamais somos os donos da verdade e, principalmente, as especificidades que acontecem em cada cidade. Mas, sem sombra de dúvida, nós tivemos campanhas que nós participamos, que nós fizemos, que quase todos os amigos chegaram e disseram assim, olha, você vai me desculpar, mas esse candidato não tem chance nenhuma.
Esse candidato está fora. Quer que eu te dê um exemplo? Ibanez Rocha, Brasília. Quando nós começamos, Ibanez ali em 2012 foi pré-candidato à OAB. Nós nos conhecemos, fizemos a campanha ali em 2012. Sei também que ele tem uma relação incrível com a cidade de Uberaba, ele gosta muito, né? Sim. E em 2012, sem nenhuma chance, as pesquisas diziam exatamente o contrário. Jamais este senhor vai ser eleito presidente da OAB. Foi eleito presidente da OAB. Para dali a alguns anos se candidatar a governador de Brasília e todo mundo dizer, mas gente, Ibanez não é conhecido. Ibanez não tem família política. Ibanez não tem fundo eleitoral. Então, assim, todos os predicados seriam completamente contra uma bula de remédio. Onde você diz, bom, essa pessoa aqui, pelo que a gente pode ver, não tem nenhuma chance, porque todos os itens ele não tem. Fomos eleitos. Portanto, uma imagem se constrói. Uma imagem se constrói, se melhora e muitas vezes até se destrói, né? Dependendo, a gente tem casos de... Porque a verdade prevalece. Isso é muito importante. Né? Não existe publicitário no mundo que você vai pegar um candidato e vai virar ele de cabeça para baixo para mostrar algo que ele não é. Em algum momento essa verdade vem à tona. Sustenta essa máscara que você segura aqui não sustenta muito tempo. Não tem jeito. Tem uma essência atrás, uma história, uma trajetória que condiga. E né? é muito importante que os candidatos mais fáceis são aqueles que já estão prontos dentro da sua verdade. Uau. Talvez você pode ter um candidato Essa é uma sacada, hein? que não saiba falar, mas a verdade dele é tão poderosa, Aham. tá? Que isso transforma. Quer mais um exemplo? Não sei se a gente já estava combinado de dar todos os exemplos, mas vou te citar um exemplo exatamente desse. Uma verdade intrínseca de uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com política. Ademir de Mello, Campo Florido. Nós tivemos a oportunidade de fazer Ademir de Mello em Campo Florido, também vindo de uma campanha extemporânea, sem nenhum conhecimento. Mas a verdade que ele já trazia, precisamos apenas colocar ali fora de uma maneira palatável que as pessoas entendessem. Foi eleito. Ô, Jangola, então, pro pessoal Lapidou, de casa, né? pro pessoal de casa desmistificar, porque assim, depois que veio o tal do marketing digital, viajaram na maionese e colocaram várias caixinhas que, na verdade, depois você vai falar sobre isso. Mas um dia eu estava sentado com o mentor, trocando uma ideia com ele sobre posicionamento, postura e tal. Ele falou, William, você é o seu produto. Cara, o dia que ele me falou aquilo, eu fico, Gustavo, Perla, vendo esse pessoal na internet vendendo isso. Primeiro você tem que achar seu nicho, seu avatar. O que você trouxe agora é uma grande verdade. De repente, o Zezinho lá da comunidade, ele é tão verdadeiro, os seus valores e princípios mostram tanto quem ele é, que naquela verdade dele, se ele mudar, talvez na campanha não funcione. Dentro dessa sua trajetória toda, como que você vê isso? Porque muitas pessoas não querem, de repente, entender que ela é o produto. E ela fica querendo... Como é que você faz essa desconstrução para poder lançar alguém? Eu acho que a sua colocação foi perfeita. Então, eu vou te devolver a pergunta. Se em algum momento alguém disse para você que você é o seu produto, eu vou fazer uma outra. Você compraria você? Hoje compraria. Esse é o ponto. Hoje compraria. Porque a partir do momento que você responde, eu sou um produto, mas você se vende fácil, você é rapidamente consumido. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo, lá em 2010, a gente conversando com o Marcos Montes, eu lembro de ter essa frase. Eu queria que ele fosse apresentado, degustado, sentido, cheirado. Porque é isso, às vezes você tem embalagem e não sabe o que tem dentro. Perfeito. E eu me lembro que naquele momento a gente fez uma brincadeira de usar o M&M. Lembra, né? A bala Sim, M&M, M&M. Marcos Montes. Marcos Montes. E ele falou, mas Gustavo, disseram que não era para eu usar isso. Eu falei, então pega todos os outros publicitários que você trabalhou e joga tudo fora. Porque são coisas tão... A comunicação, É um gancho, né? quanto mais simples, melhor. Quanto menos eu disser e mais você entender, eu estou no caminho certo. Perfeito. Então, por isso que a primeira pergunta é essa mesmo. Você se sente um produto? Você acha que você ali fora rapidamente vão te comprar? Porque uma coisa também é você ser visto. Como as pessoas te percebem. Uma coisa é ser visto, outra coisa é ser comprado. Então, a gente estava falando sobre redes digitais. Isso trouxe para o mundo um complicador absurdo. Né? Por exemplo, nós publicitários tivemos uma catarse quando entra a questão da internet nas nossas vidas e as verbas multimilionárias. Eu posso citar aqui 3, 4 clientes que investiam 20 milhões por ano e hoje investem 500 mil. Olha isso. Então, nós também, publicitários, tivemos um choque muito violento. E é cíclico, né? Quando a internet entrou e nós tivemos assim, onde está a verba publicitária? Acabou. E está todo mundo na internet? Não está todo mundo na internet. Porque a internet é um meio. E não é tudo que coloca lá que se vende. Se fosse assim, todos os candidatos estavam eleitos. Sensacional. Todos teriam votações expressivas.
E aí é que a gente começa a dizer, se você é um bom produto, aquilo que vai para a internet é o bom produto. Perfeito. Antes de nós começarmos aqui, nós estávamos numa conversa nos Exato. bastidores falando sobre isso, sobre essa necessidade de saber o que colocar para a internet consumir. Exato. Como a rede social mudou, não é isso? É, A e- carreira, as pessoas e a forma como os políticos têm que se mostrar também, né? nas E o tanto que campanhas. nós consumimos coisas ruins, Uhum. né? Porque eu Perfeito. vejo com muito pesar, infelizmente, a internet deu voz a quem não podia ter voz, Uhum. a quem não poderia ter voz. Porque a gente precisa de um certo estudo, né? Eu sou a favor que a gente tenha alguns critérios dentro dessa democratização, que a gente tenha alguns critérios para que a gente possa escolher os nossos governantes. Uhum. Falávamos também da como é dispare. Você, aqui em Uberaba, tem vereadores eleitos com 4 mil votos, com 3 mil votos, com 2 mil votos. Esse vereador representa que parcela da sociedade? Porque se nós estivéssemos falando de 1.000, 2.000 pessoas, é a quantidade de gente que mora dentro de um condomínio. Exato. Exato. Como é que essa pessoa representa o Uberaba inteiro? Isso não é só Uberaba, isso é no Brasil Tá. e em alguns lugares no mundo, você tem essa coisa que não é uniforme. Você deveria estar representando a maioria. E, na verdade, você representa um grupo de pessoas. Então, eu acredito que se nós tivéssemos alguns critérios, já se pensou em fazer isso no Brasil, para que pudesse ser candidato, entende? Nós teríamos que ter ali, eu não diria o 3º grau, mas o 2º grau. Perfeito. Né? Que Um você filtro, soubesse. né? Filtros. Aham. Filtros, Ou Perla. quiçá, inventassem alguém, alguma legislação, alguma escola técnica para preparar esse político. Eu também acho que faz todo sentido. Já, com Acho que certeza. hoje nós temos ali alguns Selecionaria. Né? O Uhum. Renova, aí você tem alguns exemplos Isso. que estamos indo no caminho certo. Mas perceba, ainda estamos longe de deixar de eleger pessoas completamente despreparadas. Nós temos um cliente que é a UBAN, União Brasileira de Apoio aos Municípios. Hoje tem 2.200 e poucos municípios cadastrados e que a gente tem ali uma troca com esses prefeitos do Brasil inteiro. Que legal. E é impressionante a quantidade de prefeitos que não estão preparados. E aí, gente, eu não estou falando da gestão pública. Eu estou falando de português, de matemática, de geografia, de ciência. Eu estou falando básico. A Eu tô pedra, falando básico. a pedra básica para se subir um prédio, né? Exato. Fundamental. Excelente analogia. É. Para você subir o prédio, a gente precisa entender de areia, de terreno, né? De Sólido. matemática. Então, assim, se você não entende disso, como é que você vai administrar pessoas? Perfeito. Que aspectos da imagem e da comunicação você acha, inclusive usando de todas essas ferramentas de divulgação, de campanhas, televisão, rede, internet, jornal, o que você acha de imagem e comunicação que é mais importante hoje para os políticos ou candidatos a essas campanhas que nós estamos acho que eleição agora? essa resposta até já veio na nossa conversa. Vamos lá. A verdade. Em Aí. primeiro lugar, a verdade. Se você tem um candidato que o produto é bom, que a verdade está estampada no rosto, é muito simples. Você não vai inventar a roda. Nós precisamos expor. E isso é a palavra mágica que a gente também já estava falando. Nós tivemos aí, recentemente, um rapaz chamado Davi, que ganhou um programa de televisão chamado Big Brother Brasil. Antes de entrar, esse Davi tinha pouco mais de 2.000 amigos, como a grande maioria de todos os brasileiros. Depois que ele sai do Big Brother, ele tem lá 10 milhões de seguidores. Como isso aconteceu? Ele é bom, ele é legal, Ele é um bom, verdadeiro. ele é um bom líder. Ele será que é um cara que vai ser candidato? Não, ele foi exposto em horário nobre, aonde as pessoas estavam ali torcendo por A, por B, por C. Então percebe que deixa de ser política e passa a ser um jogo. Uau. Que é muito engraçado como hoje no Brasil a gente torce pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Bolsonaro. Isso é Flamengo e Corinthians? Não! Isso é o futuro do país que não pode ser tratado como uma partida de futebol. Sensacional. Lula e Bolsonaro não representam partida de futebol. Representam a forma como vai lidar com a economia, a forma como lida na área social, a forma como trata a educação. E a gente trata isso como uma partida de futebol, com bandeira, com grito, com um chute na cara. Então, assim, percebe que os valores estão um pouquinho bagunçados. Quando você me pergunta... Pouquinho? Obrigado, muitão. Descrição. Foi pra ser legal. Foi bonzinho. O pessoal fala assim, eu de família italiana, eu costumo falar muito palavrão. Eu falo assim, ó, lembra que no podcast não pode falar palavrão. Quando eu vou fazer, eu no podcast eu me seguro. Verdade, Janola. Verdade. Porra! Então é isso. Quando você coloca
O candidato tem a sua verdade que chega, sabe, transborda. Aí fica fácil. Porque quando você tem um produto bom e que tem a linguagem popular, que é aquilo, gente, que é premissa no marketing. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que a pessoa entende. Você pode estar falando uma porção de coisa errada. Se a pessoa entendeu, você está no caminho certo. Né? Então, assim, eu não estou pedindo aqui o português correto, a dialeto. Não, nada disso. A gente precisa entender como as coisas funcionam para fazer funcionar. Para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente está vendendo. Então, campanhas políticas que a gente tem, como eu citei aqui, uma pessoa que representa uma verdade popular, é muito fácil de você colocar ela na internet. É muito fácil de você colocar ela na televisão. Só que hoje, o veículo de comunicação, vocês que estão nos ouvindo aí, o veículo de comunicação se chama um só, WhatsApp. Esse virou... Você quer contar para um amigo seu uma série que você viu que achou fantástico? Você vai mandar para ele por onde? Na hora pode usar. Aconteceu um problema na sua família, o grupo de família, parece que um dos sobrinhos machucou. Vai contar onde? Condomínio. E aí você tem um meme que surgiu divertido de um candidato ou alguma coisa que é ligada a você. Aonde? Compartilhar. Então, assim, qualquer coisa que hoje circule no mundo passa pelo WhatsApp para a gente indicar aos amigos. E se a gente pegar uma pesquisa onde a gente mostra como é que o eleitor é persuadido... Olha que interessante. Sensacional essa daí, hein? Como é que o eleitor é persuadido? Antigamente, nós teríamos nessa linha, os maiores persuasivos eram os atores, as atrizes. Né? Por isso não existe mais showmício. Porque tinha uma influência, sim. Hoje, você tem uma inversão desses valores e começa a colocar amigos, conhecidos, grupo de WhatsApp. Ou seja, o famoso e velho boca a boca. Porque o WhatsApp nada mais é do que um boca a boca mais rápido. Só isso. Acelerado, né? É um boca a boca acelerado. É você conversando com alguém que de uma hora para outra você entra num grupo que tem 20 pessoas, esse grupo de 20 pessoas joga num 200, dentro de uma hora a cidade inteira está sabendo disso. E olha que uma hora ainda fui gentil. Tem coisa que é muito mais rápido. Então, se a gente entende, gente, vocês querem ganhar campanhas políticas. Primeiro, você tem que achar o seu conceito. E o que é o seu conceito? Isso é muito importante. Que eu acho que tem aí numa das perguntas. Aí, pessoal de casa, anota essa diquinha agora. Gente. Porque, ó, talvez uma mentoria com um cara desse, isso não tem preço. Não tem. Manda lá, gente. Imagina. O que acontece? Eu venho falando muito disso. As pessoas acreditam que o seu nome, que a sua pessoa, e você colocou muito bem o produto. Então, você é um produto. Você tem um nome, você tem um jeito de se vestir, você tem um jeito de falar. Mas o seu produto representa o quê? Vou te dar um exemplo no mercado privado. Quando a Veja, a revista Veja, lançou o slogan indispensável. Bom, você falar mais alguma coisa? Não. Agora eu vou te trazer com todo esse exemplo de um slogan, de um conceito, o que é importante numa campanha política. Você tem que se despir da vaidade. Você, candidato. Candidato a vereador, candidato a prefeito, daqui a pouquinho a governador, presidente da República. Se despir dessa vaidade e ser humilde para entender o que você representa. E aí eu vou te dar alguns exemplos, sejam nacionais ou internacionais. Nesse exato momento, Donald Trump, apesar de não estar em primeiro nas pesquisas, porque Kamala deve vencer sim nos votos, só que lá não é isso que ganha uma eleição. Sim. E Donald Trump representa exatamente aquilo que o povo americano quer, que é o conceito dele, Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Porque os Estados Unidos perdeu força no mundo. Sim. Só que antes disso, veio um outro presidente que também entendeu que não era ele, era o que ele representava. E naquele momento surge uma das campanhas mais lindas que eu já vi, porque realmente ela é uma campanha de adesão, Yes, We Can. E aí Barack Obama consegue, porque se a gente tira Barack Obama e coloca a Perla teria vencido do mesmo jeito. Porque Yes, We Can é mais forte do que o candidato. Né? É isso. Estiga, é muito maior. Vamos um pouquinho mais além? A gente se sente parte, né? Exato. Perfeito. Vamos fazer juntos. Pertencimento, né? Exato. É isso. E é isso que eu tenho dito aos candidatos. Se diz para dar vaidade, deixa o povo participar da sua campanha. Nós estávamos falando, eu peguei uma revista esses dias, o candidato me mostrou uma revista, 32 páginas. 32 fotos dele. Portfólio dele. Eu falei, uai. A sua revista tá ótima. Se você tivesse botado uma foto sua de sunga aqui, ia ficar mais legal. Às vezes tinha mais, né, sucesso. Não. Cadê as pessoas que te ajudaram a construir isso tudo? Isso é contra networking. Exato. É contra networking. Porque você precisa... Perceba que agora, dica muito simples. Você pega uma revista
com 30, 32 páginas, 34 páginas, enfim. Né? Lembrando que revista é múltiplo por 4, mas você vai ter que pegar aquilo ali e colocar você, numa certa forma, dizendo o que você representa. Daí para frente, cadê as pessoas que te ajudam a fazer isso? E te digo mais, se você colocar o povo na linha de frente, sabe quando essa revista vai para o lixo? Nunca. Porque as pessoas que estão aparecendo ali vão guardar. Porque os amigos das pessoas que estão aparecendo ali vão guardar. E aí vamos além. Por que essas pessoas precisam aparecer ali? Porque foi por isso que inventaram Instagram, Facebook, TikTok. Para as pessoas aparecerem. Candidato, você poderia deixar as pessoas aparecerem? É só isso. Show. É só isso. Então, a gente precisa entender... Vamos falar uma coisa aqui muito séria. Todos os programas vespertinos de televisão são sobre fofoca. Todos. Por que será? Qual o motivo? Por que será? Porque as pessoas querem saber da vida das pessoas. Exato, elas querem se sentir parte daquilo, E né? o Instagram é isso. Se o cara tem uma narrativa boa, ele quer ver o próximo episódio. E vamos abrir, vamos tirar o pininho da granada agora, vamos? Vambora. Vamos tirar o pininho da granada. Bom, independente de conceito, de lado e tal, atualmente na mídia nacional, efeito Marçal. Isso em todas as mídias, papapá, isso tá uma explosão. Independente disso, efeito Marçal, Jangola. Me conta pra nós. E ele faz uma estratégia de posicionamento muito eficiente, muito eficaz. Será? Você acha? Eu não vou tirar nenhum mérito de Pablo Marçal. Já Sim, tive sim. oportunidade até, já estive no PROS, já tivemos juntos em Brasília e tudo. O que acontece? Nós falávamos sobre imagem, imagem de candidato. Exato. Fica parecendo que quando a gente fala de imagem, é como se a gente tivesse uma pessoa desconstruída e precisa construí-la. Ok. Né? Como se eu tivesse, imagina, um Jeca Tatu e eu preciso colocar ele muito bonito. Isso já aconteceu no Brasil, né? Quando Duda Mendonça olhou para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. organizou. Eu tive a oportunidade de conhecer Duda, Boa. mas também isso está no livro dele. Quando ele olhou para Lula e falou, tá vendo essa barba desgranhada aqui? Tá vendo esse terno mal cortado? Acabou, porque não é isso que as pessoas querem, né? Aí tem uma frase que é maravilhosa de Joãozinho 30. Quem é que gosta do lixo? Quem é que gosta da pobreza? Gente, é só intelectual. Porque as pessoas gostam do que é belo, do que é bonito, do que é bom, pelo amor de Deus. É o que a gente almeja. Então, é isso. Agora, né? perceba, quando você fala para mim que eu sou responsável pela montagem de uma imagem, não é bem assim. Como aquilo que a gente diz. Claro. A imagem, quanto mais simples, melhor para ser vendida. Mas vamos falar dessa imagem do efeito Pablo Marçal. Acabamos de falar de exposição, não foi isso? Foi isso. Olha como uma coisa liga a outra. Vamos pegar uma pessoa que não seria um candidato a deputado federal, um palhaço. A gente pega um palhaço, um cara que sempre fez comédia, um cara que não tem nenhum tipo, se você pegar algum tipo de frase séria dele, dizendo que vai fazer algo sério para a população. Não estou aqui desmerecendo a pessoa, estou desmerecendo o palhaço que se candidata a deputado federal. Tiririca. Ganhou ou perdeu? Ganhou. Aí, o que acontece? O maior, Depende do ponto de vista. Essa pergunta é dual. Depende do ponto de vista. deputado federal eleito no Brasil. Um palhaço Sim. que se levou à televisão, aos rádios, à internet, para fazer, quem sabe, aquela política de contraponto, que era o voto do protesto, como as pessoas gostam de dizer. Exato. Ok. Eu acho. Mas perceba, Tiririca tinha e tem uma exposição midiática. Tiririca aparece em horário nobre das principais televisões. Então, Tiririca é exposto à mídia. E Vamos ele não mais... se desconstruiu. Não. Manteve Não a foi. autenticidade. Você sabe o nome do Tiririca? Exato. O nome do deputado? É verdade. Pois é, né? verdade. Então, assim, aquele personagem foi eleito. Com a imagem dele, com a roupa dele, do jeito que ele usava. E acho uma das campanhas mais brilhantes, né? Do ponto de vista de comunicação, é brilhante. Você chegar... Eu posso até estar enganado, mas acho que eu nunca vi uma campanha nesse molde. É, Você que não. é mais antigo. Eu gosto de lembrar uma... Eu assisti, né? A gente acaba assistindo porque ama ver essas coisas. E eu me lembro que na campanha dele, ele estava em plano fechado. E aí ele dizia, já disseram que pra gente ganhar voto tem que mostrar a família. Aí abre a câmera, tem a mãe dele. Mãe, fala alguma coisa. Então, isso é de uma sutileza, Que o menos de uma é mais, inteligência né? de Verdade. comunicação perfeita. Aham. Então, assim, sem sombra de dúvida, um fenômeno. Mas percebe como eu estou trazendo esse fenômeno à tona. Da mesma forma que teve Tiririca, nós tivemos outros elementos midiáticos que foram eleitos. Romário,
Leila do vôlei. Popó e aí eu também posso... foi, né? E aí, acredito que sim, Foi, né? Popó Também. também Então, teve. você tem esportistas, artistas, apresentadores, né? Nós temos hoje Datena. Por que Datena... Olha que interessante o que eu vou dizer. Quando você abre uma pesquisa eleitoral, e aí você tem ali Ricardo Nunes, né? Tinha muita gente de São Paulo que nem sabia que ele era o prefeito. Depois que o Covas morreu, o Neto morreu, não sabia nem que o Nunes era prefeito. Mas você tem um cara que vem da política, você tem o Boulos. Aí você vem a Tabata e, de repente, aparece no jogo Datena. E Datena aparece na pesquisa muito bem pontuado. Sim, sim. Ah, mas ele prometeu o quê para as pessoas? Pois é. Não! É a exposição política que ele tem, não é a exposição midiática. E o lastro que o pessoal já... Eu conheço esse É moço. Eu lógico. conheço esse E moço, quem já né? gosta dele diz: ele é candidato, vou com ele. É isso. Então, se você tem uma exposição midiática, você sai na frente? Muito. Isso resolve o jogo? Claro que não. Mas você tem vantagem. É como numa corrida de 100 metros, você já saiu largando dos primeiros 50. Já você dá já uma- está um pouquinho na frente. Aí você me pergunta, Pablo Marçal, é isso tudo. O Pablo Marçal tem uma exposição midiática gigantesca. Arruma brigas gigantescas. War. Né? Eu acho que ele entendeu quando você diz assim, você descobre o seu tamanho, quando você sabe o tamanho do seu inimigo. Quando ele compra a briga pra Globo, ele fica enorme. Sim. E todas aquelas pessoas que também não gostam da Globo seguem aquele raciocínio. Então, ele não é um fenômeno desconhecido. Ele é um fenômeno altamente, sabe? Na minha opinião, não tem nada de novidade ali. Ele faz o que precisa ser feito. Ele trocar o boné, ele vir com a letra M, tudo isso faz parte desse jogo de quem entende de veículos de Ô, comunicação. Jagola, e pegando esse gancho que você fez, claro que agora é questão sobre estratégia. Eu ia falar Se a agora. gente olhar a estratégia que ele vem fazendo, repara o passeio de moto, repara isso. Então, quer dizer, aquela máxima, nada se inventa, tudo se reaproveita. Sim. Então, ali existe algo que é funcional naquela narrativa toda. Para você ter uma ideia, se a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente constrói rede social. Legal. Eu estava falando com o Perla o seguinte, Instagram começa com I de intimidade, né? E aí você tem muitas histórias para contar, para mostrar para vocês, candidatos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, o seguinte. Eu costumo receber muita gente que fala assim, olha, eu já tenho a minha equipe digital, eu tô saindo para a rua e estão filmando tudo. E eu converso com as pessoas e eu ponho na internet. Aí eu viro para ela e falo assim, tá, mas você é famoso quem? Por que as pessoas vão querer entrar na sua internet para te ver? Não existe isso. Não existe essa coisa de eu estou fazendo o que todo mundo faz. Então, Pablo sabe que a internet está muito mais curiosa em saber o que você faz. Não na política, né? A gente estava falando ali. Não é, tivemos uma reunião com um grupo político, tivemos uma reunião com o governador, e eu estava dizendo, não, as pessoas estão interessadas em outra coisa. Estão interessadas no que você come, o que você veste, quem você come, quem você veste. Show. É outra coisa que eles estão interessados. Giancola, e o que você acha que os candidatos, nesses termos, né? Nesse tema de exposição, posicionamento, imagem, o que eles têm que fazer para se destacar, tendo em vista a gama de pessoas que estão nessa corrida? Aí tem aquela coisa muito importante. Qualquer candidato... Qual a estratégia? Qualquer candidato tem a mania errada de achar que sabe o que o povo quer, sem antes perguntar para o povo. Ok. Né? E aí, às vezes, se vale ali de uma pesquisa ou outra para dizer, vamos levantar uma bandeira aqui. Se você é candidato a majoritário da prefeitura, claro que aí você precisa ter uma pesquisa que te dê um certo norte. Então, uma das cidades que nós estamos fazendo, por exemplo, vou citar aqui o Milagre sem citar o santo, mas quando nós chegamos na cidade, era nítido que toda a cidade tinha um certo conceito sobre como estava a cidade. Ok. Ela estava parada no tempo. Todas as cidades vizinhas se desenvolviam e ela não. Ela ficava para trás. Né? Então, quando você percebe que é quase que uníssono aquele discurso de, nós somos o patinho feio. Então, aí vem um candidato que vai tirar esse conceito de que todo mundo está negativo e tentar resgatar o quê? Orgulho, tentar resgatar desenvolvimento, tentar resgatar a esperança de que podemos ter dias melhores, se a gente mudar o jeito de fazer. E daí surge uma campanha chamada O Tempo Não Para. E olha que interessante, o tempo não para. Quando eu levo isso para um candidato, o candidato pode até não ser muito benquisto, ou ter alguma rusga, mas quando você encaixa nele, quando você encaixa nesse candidato,
um conceito, o tempo não para, como bater no tempo não para? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como você ir contra. Sim, nós podemos. Não tem contra. Não tem jeito de você. Então, quando você leva, mais uma vez, a verdade, quando você leva a verdade, você tem poder. Então, numa majoritária, busque essa verdade. Você precisa entender o que a grande maioria está querendo. De forma muito simples. Eu vejo candidatos fazerem longos planos de governo. Longos. E você entra com uma única situação dizendo, gente, espera aí, dá uma olhada como é que está a fila para fazer exame. Uma mamografia. Dá uma olhada lá na fila. Ah, nós temos lá 50 mil mulheres. Bom, peraí. Já tem um problema que você tem que olhar de frente. Quando a gente fala de vereador, aí é um pouco mais complexo. Porque vereador, eu não sei nem, nós estamos aqui em Uberaba, eu não sei nem quantos candidatos de vereador nós teremos. Mas eu acredito que mais de 1.000. Há um mar. Bom, mas mais de 1.000? Eu acho que esse ano tem um pouco menos. Acho que tem uns 300 e pouco, 400 aí. Que seja, então, mas que se são 500. 500 candidatos a vereador, para a gente eleger, quantos são no total? Aqui na Casa de Vereadores? Quantos aqui? Não tenho 21, né? Acho que é 21, se eu não me engano. Nem me permita, né? São muitas cidades. Agora também. Mas vamos supor que nós temos 500 para eleger 21. Tá mais difícil que o vestibular da USP. Sim. Né? Tá bem complicado esse vestibular. Sim. E o que o vereador tem que vender? Aí vai uma informação muito simples. Vereador. Anota aí, pessoal. gente. Anota aí. Vereador. Você não pode ser candidato a vereador, morar na Zona Sul e querer ter um voto na Zona Norte, a não ser que algum parente seu more lá. Perfeito. Algum amigo, alguma coisa. Você não vai fazer uma campanha de vereador para ganhar a cidade. Não é assim. Você precisa, a primeira coisa. Lembra que nós perguntamos, né? Nós falamos aqui que você é um produto. Ok. Você compra esse produto? Você se compra. Porque a primeira coisa que eu pergunto, vereador, é: vamos mandar agora uma mensagem para todas as pessoas que estão na lista do seu telefone. Se todas as pessoas votarem em você, nós já começamos bem. Porque quem está no seu telefone é o seu núcleo de acesso. Show. Então, você tem que começar pelos seus amigos, pelos seus familiares, por aquele grupo onde você trabalha. A campanha de vereador é uma campanha de formiguinha. E uma campanha que você não ataca outros lugares. Você ataca o seu nicho. É ali. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é enfermeira. Você não pode querer pedir voto de advogado, porque não vai dar certo. Perfeito. Não é? Ou seja, Então, se tem que você é definir enfermeira, a sua persona define persona, define alvo. e o seu público. É isso. Aham. Eu adoro esses termos também bonitos, né? O marketing. Persona. Branding, né? É, isso Quando a gente aí. começa a falar, você vê que eu vou tentando fazer para que a gente tire o máximo de palavras, né? Do inglês, ou enfim, americanizado. Aham. A grande big idea É. da história. Isso quando me falaram uma vez em São Paulo, porque umbrella, eu falei, pode parar. Não, pode parar com umbrella. Não, pode parar. Já Umbrella vai- não, umbrella não é guarda-chuva? É, guarda-chuva, é pô. isso mesmo. Fala guarda-chuva, cacete. Então, tem que ter esse jogo para dizer pro vereador, se você mora, então vamos, por exemplo, aqui, bairro Olinda, né? Eu conheço um pouquinho Uberaba, Legal. bairro Olinda. É ali um bairro, tem uma saída ali para rodovia, logo em frente é a universidade, né? Então você tem ali um nicho. Se você mora ali, eu quero saber, você é um vizinho, você é um bom vizinho? Você é um vizinho que às vezes falta alguma coisa na casa de um, na casa de outro e você é solista? Ah, não sou. Então não vai adiantar pedir voto pro vizinho. Não, mas eu tenho um grupo de amigos aqui na internet. Você é aquele cara que quando morre alguém, você dá os pêsames. Quando alguém faz aniversário, você manda parabéns. Legal. Ah, não, eu não sou participativo. Tá fazendo o quê, candidato? Show. Você tá fazendo o quê, candidato? Empatia, né? É lógico. Se você não tem essa empatia, se você não está o tempo inteiro se colocando no lugar do outro, você não vai conseguir convencer o outro. Então, se você agora tem um grupo grande de amigos, você tem um grupo grande de amigos, todo mundo no trabalho gosta de você, todo mundo na sua faculdade gosta de você, aonde você mora, você é conhecido e endeusado, se candidate. Você tem muita chance de ter nesse grupo que está ali te assistindo, de você poder colocar as suas opiniões, de você poder ser o líder daquela comunidade. Eu costumo dizer muito que vereadores são eleitos como líderes de comunidade. Perfeito. Os líderes comunitários geralmente são eleitos vereadores. Você acredita que, no fundo, então, nós, eleitores, o que a gente busca tem a ver com o arquétipo de herói? Ai, adoro. É muito assim, voto é marketing, o resto é política. Se a gente começa por aí, a gente precisa de ídolos, né? A gente precisa de liderança, né? É muito complicado quando você se coloca numa situação em que você não tem a quem seguir, a quem olhar, a quem se encantar. Só que aí vem um outro problema. Essa pergunta foi tão profunda porque ela tem uma verdade
muito absoluta. Mas aí a gente começa a olhar para um país de terceiro mundo, que aí eu vou entrar numa outra seara que é assim. Depois da Revolução, olha onde é que eu vou agora, hein? Depois da Revolução de Martim Lutero, da igreja, depois da gente falar da reforma, de lucro, o que acontece? Os países antigos, né? A Europa, o antigo mundo, os Estados Unidos, você sabe que não existe um salvador da pátria. Criaram isso, uma narrativa, né? Não existe salvador da pátria lá. É você que salva você. No Brasil não é assim. Na América Latina não é assim. Por um belo motivo, Na né? África, por um belíssimo motivo, Belo né? motivo. Não é que eu vou banalizar, mas eu tento trazer a história de um jeito mais tranquilo. Não é à toa que um cara fugiu de Lisboa, de uma guerra, fugiu e veio pra cá. Pô, aí você queria que aqui fosse Estados Unidos? Ele veio perdido Não, de Angola. tipo, jogou ele pra cá. sem querer. Claro. Sem querer. Então, assim, como é que você quer que a gente tenha certas mentalidades? Porque não fomos expostos ao problema. Nós sempre estamos esperando alguém que vai salvar. Joseph Campbell falava isso, A né? nossa cidade, exato, nossa Herói de mil cidade, faces, né? nossa cidade, nosso bairro. Então você projeta. Quando você projeta, e a sua pergunta, por isso foi profunda, a gente precisa votar em heróis? A gente precisa votar em heróis quando a gente não acredita em si mesmo. Sensacional. E aí a grande maioria do povo brasileiro precisa dessa injeção, porque a gente já foi enganado tanto tempo, né? O tempo inteiro, e isso eu digo, fomos enganados porque existe uma indústria que é muito bom continuar enganando as pessoas. E que você tem que ser sempre o coitadinho e não tente ser maior do que você é. Sempre se diminua. E aí eu acho muito lindo, Que a gente acho falou, muito né? lindo, quando você vira É a pra narrativa. E um Pablo Marçal, como narrativa. vários outros coaches, Sim. trazem pra você uma coisa linda. Você pode. Você é capaz. E se você não consegue, a culpa é sua. A culpa é sua. E isso é uma grande mentira. Eu fui como você? Eu fui como você e cheguei onde eu estou? Mas não foi nunca, mas não foi. Né? Porque a gente fala, Sensacional. as pessoas precisam, e aí, gente, é uma delícia tá podendo irmos além do que a gente se propôs a falar aqui de política, de marketing. A gente está falando de história, né? E essa questão de, é um povo que merecia muito ter essa questão, como eu disse antes da gente ligar os microfones, a gente estava falando de educação, Exato. como deveria inverter essa questão de que toda a população, Acesso. o Brasil inteiro deveria ter acesso à educação fundamental, à educação média de qualidade gratuita. Faculdade, sim, a gente podia fazer, como nos Estados Unidos, como na Europa, é paga. Mas o básico, se a Fosse gente mais colocasse todo igualitário, mundo né? no mesmo, É. né, a gente teria discernimento. Com discernimento, você tem entendimento para fazer um mundo Raciocínio melhor. crítico. Hoje, senso crítico. A gente não pode. Como é que você condena? Eu que conheço aqui as cidades pequenininhas, e eu me lembro que eu acho que 2010 foi Veríssimo. Não estou lembrando a data, mas em 2010 em Veríssimo. Uma cidade aqui perto, e que se tinha, assim, aquela coisa de o candidato vai dar a cesta básica. O candidato está Vai encher levando... o tanque de gasolina. Vai encher o tanque de gasolina. Como é que você vai dizer que isso não é verdade? Pior. Como é que você vai dizer para a pessoa que está passando fome assim, não aceite a cesta básica? Como é que faz? Então, Muito incongruente, né? se a gente debruçar sobre isso, e aí eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava assistindo Faustão, olha como é que essa cena me marcou. E Neguinho da Beija-Flor, citei Joãozinho 30 aqui, estou citando Neguinho da Beija-Flor, eles estavam lá num daqueles game shows da televisão com Fausto Silva, e aí a pergunta era, 3 pessoas de um lado, 3 do outro, e a pergunta era o seguinte, você descobre que o seu vizinho está desviando verba de algum órgão público, mas ele está desviando para ajudar uma creche. Você descobre isso. E aí a pergunta era muito simples, você denuncia ou não? Muito simples. E aí é muito simples também a resposta. Você tá vendo um crime sendo cometido, um desvio de verba, mas ele está lá e todos falaram ali daquele jeito bonito, um crime não justifica o outro, aquela coisa. Fins justificam O os único que meios. disse o seguinte, gente, eu concordo, né? Crime é crime, você não pode desviar dinheiro público. Claro. Eu só tenho uma coisa a dizer, a fome não espera. Uau. E aí é a hora que tem um outro comercial na televisão, que tem um prato vazio, tem muito tempo esse comercial, tem um prato vazio e uma criança olhando para o prato, o garfo e a faca. Passam 15 segundos. Quando ele não vê que tem comida, ele pega a faca e põe na cintura. É isso. Uau. É isso, a fome não espera. Então, assim, a gente vive num país que muitas pessoas falam muito e fazem pouco. Perfeito. Nós temos muitas pessoas que são cheias de verdade, que não conseguem produzir nada. Então, é esse país que eu brigo muito. As pessoas têm fórmulas, têm jeito para tudo. Faz.
A famosa Não é- varinha pirim-pim-pim. Não né, é que vai fácil resolver. fazer, não é fácil Não fazer. tem mágica, Jangola, né? e o pessoal de casa que já está aqui nos assistindo, empresários, empreendedores, o pessoal entendendo sobre esse cenário político, ficou fácil de entender que o que você faz serve tanto para o político quanto para o empresário, para qualquer ser humano que queira ter esse trabalho. Qual dica você deixa para o nosso pessoal de casa? Exato. Para a pessoa começar a ter aquela inspiração de falar, poxa, eu vi o Jangola, um especialista, como que ela pode achar o seu fator X ou então aquele ponto de diferenciação para, de repente, ela começar a implementar, talvez, na sua relação com o seu marido e sua esposa, talvez Profissionais. profissionais, Fantástico. talvez até na sua comunidade. Como que a pessoa consegue? Talvez a pessoa leiga, ou talvez aquele que já tem uma sacada e falou, bicho, o que ele falou agora encaixa como uma luva. De repente a gente faz política em todas as áreas. Sim, porque aí Não o é? pessoal coloca tudo política num saco só, né? Exato. Política não, política da boa É, vizinhança, isso aí. política partidária, fator X, fator diferenciação. Olha, muito simples de responder. E que bom que você colocou essa pergunta também dentro de um universo gigantesco. Nós não estamos falando só de política. Sim, sim, Exato. A gente está falando de vida. Perfeito. Né? E sem sombra de dúvida, vida é política. Política é vida. É a arte da concessão. Show. Então, sem sombra de dúvida, o recado que eu posso deixar para você que está nos assistindo, sem sombra de dúvida, preste atenção à sua volta. Preste atenção ao mundo que você está inserido. Você está num relacionamento, preste atenção no outro. Você está numa campanha política, preste atenção nas pessoas. Você está num emprego que você quer melhorar, preste atenção em todos que estão à sua volta, no chefe, no seu colega de trabalho. Preste atenção, porque hoje a gente deixou de prestar atenção. A gente passa a ouvir muita gente e não forma uma opinião. Para você crescer, você precisa prestar atenção no meio que você está. Porque muitas e muitas vezes, isso é ensinado em qualquer tipo de programa de primeiros socorros. Em qualquer situação, você tem que prestar atenção e usar as informações que você tem de conhecimento. E isso o mundo está deixando de fazer. Então, você tem pessoas... Estou indo numa coisa muito simples. Prestar um primeiro socorro. Uhum. Sim. Uma pessoa engasgou. O que fazer? Você sabe o que fazer? Você sabe qual é a técnica para desengasgar uma pessoa? E como é que você tem que prestar atenção nisso? Senão você mata. Por que eu não vou prestar atenção num relacionamento se eu não estou entendendo o que está acontecendo? Presta atenção. Se a gente está numa campanha política em que a gente tem 1, 2, 3 adversários, presta atenção. E o que nós estamos vivendo em São Paulo? Alguém prestou atenção e fez assim, dá para eu entrar e bagunçar isso tudo? Foi isso. Presta atenção. Agora você Para, encaixou tudo, né? Agora você empacotou se tudo você tiver uma coisa que nós estamos sem hoje, tempo. Para, senta, pensa, olha, observa. As pessoas não estão mais fazendo isso. Neste contexto político, prestar atenção, inclusive, na sua vida privada, você acha que impacta muito a imagem pública da pessoa? Como é que é essa conexão para os candidatos, para a área política? Vou começar assim, sorria, você está sendo filmado, né? O mundo virou isso. Uhum. E claro que eu não gostaria de misturar, aliás, já me disseram assim, Jangola, você vai se candidatar alguma vez? Nunca. Nunca, porque eu não quero que misturem a minha vida privada com a minha vida profissional, né? Então, mas aí é que tá, as pessoas usam isso, né? Então, se você me perguntar assim, Jangola, a pessoa que quer a vida pública, ela pode ter qualquer tipo de vida privada? Não. Ok. A mentira vai votar contra você. Você não pode ser heterossexual, ter um casamento e ter um relacionamento homo. Isso vai te prejudicar muito, porque você vai estar caindo naquele falso moralista e que está mentindo. Discursos desconexos. Discurso desconecto. Você não pode ser presidente de uma empresa, está ali vendendo honestidade e a sua empresa tem milhões a pagar em tributos. Ou está sendo investigada por um desvio de dinheiro. Então, assim, claro que a sua vida privada influencia na sua vida pública, né? Talvez uma coisa não teria nada a ver com a outra, mas todo adversário sabe o que é você levantar, tem esse termo, levantar as capivaras do adversário. Ok. Né? Por quê? Porque é onde eu vou conseguir te atacar frontalmente em que você não tem defesa. Aonde você errou na sua vida privada, eu vou expor para que você não erre na sua vida pública. Então, infelizmente, essas coisas se misturam. Mas né, se você prestar atenção, poucos grandes estadistas mundiais, você conhece a vida privada deles. Né? Se a gente for falar aqui, Churchill,
Margaret Thatcher. Você fica sabendo depois que você assiste filme. E mesmo assim, os filmes são muito compostos pela vida política que ele teve. Já aqui no Brasil, a gente tem essa coisa muito de misturar tudo. É normal? Psicologicamente, é normal. Eu não vou separar você da apresentadora para a futura candidata a prefeita de Uberaba. Não tem como separar. E em algum momento, alguém vai buscar algo de errado que você fez. Que esse de errado, entendo o que eu estou dizendo, não é infringir a lei. É moralmente não estar diante dos bons costumes. Diante de todas aquelas regras da sociedade. Né, que são se a gente estava falando de arquétipos, né? Exato. Quando a gente começa a falar de arquétipo, eu me lembro que a gente estava numa cidade falando sobre mãe. Né? E quando a gente fala a palavra mãe, o que vem na nossa cabeça é aquela constituição familiar do núcleo, né? Mãe, pai, filho, né? Você não consegue olhar para uma mãe que tem 2 cachorros e um menino adotivo, né? Você, desconexa. E não é verdade. É mãe como mãe. Sim. É a gente entender aquilo que a gente quer falar. Por isso eu vejo todas as causas das minorias, do LGBTQ+, de tantas outras minorias, precisam deixar de olhar o discurso minoria para passar para ser igual. Perfeito. A única vontade é de ser igual. Mais do que nunca, presta atenção no que está acontecendo. Eu costumo ter muito, né? Mas, Jangola, você é de direita, você é de esquerda. Essa pauta aqui você gosta, essa você não gosta. Gente, tem espaço para todo mundo. Perfeito. Tem sombra e sol para todo mundo. O que precisa é prestar atenção. Você não pode querer levantar uma bandeira, né? Da gente falar, por exemplo, aborto, banheiro unissex, sabe essas coisas que o Brasil veio falando muito? O aborto eu acho um absurdo que todo mundo usa contra o outro. Se é de esquerda, fala de um jeito, se é de direita, fala do outro. A gente não discute o assunto do ponto de vista da medicina, né? Que eu, como cristão, venho de uma família cristã, mas eu sei que o aborto ele é permitido em alguns casos, né? No caso específico da mãe correr perigo de vida, ele é permitido. Perfeito. No caso desse feto ser completamente deformado, ele é permitido. Então a gente precisa discutir assim, como é e como não é. Não! As pessoas querem levar para o outro lado. E aí até um detalhe curioso, não sei como é que a gente está de tempo, mas vou contar só essa historinha. Eu estava num debate sobre aborto. E a pessoa dizendo para mim, eu sou radicalmente contra o aborto. Nem isso que você acabou de citar eu permito. Eu não permito aborto no estupro, eu não permito aborto se a mãe tiver que morrer, eu não permito. E eu disse, ok, então você é da renovação ou você é católico? Eu sou católico, apostólico, romano, sigo os dogmas da igreja e eu sou radical. Você me desculpe. Não, eu não só desculpo, como eu respeito. Direito. Eu só tenho uma pergunta para você. Você usa camisinha? E ele falou, por que você está me perguntando isso? Claro que eu uso camisinha. A igreja não permite o uso da camisinha. Não sei se você sabia disso. Pronto. E aí? Então, percebe? As pessoas, às vezes, defendem o que elas nem sabem o que elas estão defendendo. Perfeito. Falta um pouquinho de prestar atenção. Isso vem muito da identidade, né? Enquanto a pessoa não se descobre enquanto identidade, dificilmente. Que as pessoas querem primeiro ter, né? Aquela ilusão, mas o ser mesmo, que aquela... Da pessoa verdadeiramente essência, né? Buscar, e até mesmo, Perla, a pessoa ter aquela questão, fala, porra, tirar um pouco desse egoísmo, vou buscar autoconhecimento, vou buscar alguém que trabalha a minha imagem, vou buscar... Porque acho que a partir do seu ser que você traz as suas virtudes, os seus valores, né, Jangola? Mas não é à toa que o que mais se vende hoje em dia é livro de autoconhecimento. O que mais faz sucesso é coach. Ao invés de nós ouvirmos essas pessoas, né? E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia ou denegrir, nada. Pontos de vista. É pontos de vista. Ao invés de você ouvir muito a essas pessoas que você paga para ir ouvi-las, que tal se a gente conversasse com as pessoas da sua casa? Que tal se a gente conversasse um pouco mais sobre pai e mãe e anotasse? Vamos começar a sair daqui e vamos voltar para isso aqui, né? Exatamente. Sair daqui para voltar para isso aqui. Sensacional. A salvação não está longe de você. Tá não. A salvação está mais perto do que você percebe. Né? Tem algumas... A renovação carismática, que a minha avó adora, ela fala muito sobre isso. Tem algumas historinhas que falam assim, Jesus já voltou, está entre nós e você não sabe quem é. Não é melhor tratar todo mundo bem? Porque vai que você não sabe que é o cara e você está destratando. Entende? Então, assim, o bom é fazer o bem sem ver a quem. Se você estiver fazendo bem, você já está indo bem. Agora, existem estratégias, existem guerrilhas, né? Sim. A gente estava falando aqui, se a gente tivesse duas potências brigando, União Soviética contra a Ucrânia, imagina se todos da Ucrânia, todos os soldados da Ucrânia, fossem pessoas amáveis, que quisessem a paz e tal. Ia ter guerra? Não, a União Soviética chega lá, pronto, ganhamos e pronto. É isso que a Ucrânia quer? Não, a Ucrânia também quer matar o outro. Então, nós temos que defender, e você falou algo muito importante, autoconhecimento. É aquela história, eu sou um produto.
Eu me compro? Eu, quando faço palestra, eu digo assim, você está lá trabalhando na empresa e você quer um aumento. Eu queria que você perguntasse para você mesmo, você merece um aumento? Perfeito. Porque se você falar com você, eu acho que você não merece, não. É melhor não pedir. Você já sabe a resposta. Então, sem sombra de dúvida, gente, o que eu queria deixar para vocês, que não é... E perceba que a gente não discutiu aqui nenhum tipo de técnica mirabolante. Nada que seja complexo de entender. Nada mais é do que o fator humano. Nós somos gente, todo mundo igual. Todo mundo igual. Nós temos diferenças, às vezes. Mas, no fundo, sentimento, emoções, chorar, rir, gozar, é tudo igual. Perfeito. O que a gente precisa mais é prestar atenção para saber aonde a gente quer ir. Algumas pessoas são muito felizes com muito pouco. Outras não são felizes com o demais que elas têm. Uau. Isso é muito louco. A dualidade, né? É muito louco. Coisa louca. É, não tem Bom aquela demais. história? Tem aquela história que o rico trabalhou a vida inteira para ter uma casinha na beira da praia, uma cabana e comer peixe. O pobre teve a cabana na praia o tempo inteiro. Sensacional. Lá sozinho, lá na cabana, ele estava Só lá pra o tempo ele. inteiro. E a gente quer aquilo. Então, a gente precisa entender o que a gente quer. Quando a gente fala de campanha política, de imagem, que foi o que a gente discutiu, Exato. a gente sempre projeta, a gente fica buscando fórmulas, parecendo que é difícil. Não é. Não é. Conversem, cuidado com os enganadores. É claro que tendo um apoio de um especialista, de pessoas que entendem, o Exato. caminho fica mais fácil, porque você vai realmente desconstruindo, né, várias Mais coisas. estratégico. Várias né? estratégias, Acho que essa palavra que você colocou é a principal de hoje. Desconstruir. As pessoas, a gente começou falando disso, as pessoas acreditam numa fórmula perfeita. Não existe. Não existe eu montar um candidato à imagem da perfeição do que o eleitor quer. Não existe. Não existe alguém que venha do nada não poder ser eleito. Pode sim. Não existe aquela ideia de que esta pessoa não merece a cadeira. Pode sim. Perfeito. A pessoa não tem a envergadura para ser o que ela quer ser. Ela treina, ela estuda. Então a gente pode... prepara, né? Tem espaço para todo mundo. O resto é uma opção de gente reclamando. Para você de casa, então fica ligado. Várias dicas, vários pontos de Vários. vista importantíssimos. E sobre isso, galera, nunca desista. Vá até o final, dê o seu melhor. Perla, traga aí suas considerações finais para esse nosso amigo Jangola. Muito feliz de estar com você aqui nessa nossa bancada, reforçando um peso, né? Time. E um time maravilhoso. Estou encantada com o nosso entrevistado, com todos os conhecimentos que ele compartilhou conosco, né, William? Foi fantástico. Essas mensagens todas que você trouxe a respeito de como se posicionar para os candidatos e para nós, né, eleitores também, para que a gente tenha, inclusive, esse olhar crítico em relação a essas pessoas que a gente vai colocar nessas cadeiras, vão nos representar, né? E quero só te agradecer, Jangola, agradecer esse espaço aqui. É nosso espaço. É o nosso Quem espaço. sempre ganha é quem está lá em casa, né, Perla? Essa conexão com a população, essa informação que tem que ser compartilhada, chegar a todos os públicos, não é? Para que todos tenham acesso às tendências, ao que há de mais atual e também para que a gente possa refletir, né? Quem é que a gente quer nos representando, quem realmente traz essa verdade que a gente falou tudo aqui em relação à nossa vida, a tudo que vai ser resolvido por essas pessoas que estão nessas posições de poder, né? Sim, faz total E sentido. quero que você deixe uma mensagem final também para o nosso público, para a nossa audiência, para os candidatos, voltada para a imagem, o que eles têm que se preocupar, estratégia, pontos importantes. Compartilhe com a gente. Vou começar agradecendo. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for para ajudar, contem comigo. Foi muita Eu contribuição. acho- Nossa, foi muita contribuição. uma aula, A gente gente. agradece A muito, gente agradece gosta muito disso. Uma Eu sou aula. apaixonado, né? Os amigos brincam muito. Psicólogo, publicitário. Generosidade. E com todo respeito, tá? E eu posso falar isso olhando para vocês nos seus olhos. Eu que estou aqui entrevistando ele, quando a pessoa tem brilho no olho e tesão no que faz, galera, é nítido. Conhecimento, Aqui, ó, propriedade, a autoridade. energia, Vontade, a pessoa né? se joga. Então, parabéns pela sua verdade, cara. Obrigado. É isso mesmo. Essa é a minha, né? É apaixonado pelo que faz, de entender o quão complexo é a vida humana, mas o tanto que é simples se a gente parar para prestar atenção. Perfeito. Né? Eu tenho 4 filhos e eu também tenho essa briga em casa de prestar atenção naquilo que eles não estão prestando atenção e pedir, pelo amor de Deus, olha para cá. Porque daqui a pouco o tempo passou e você deixou de olhar. Uau. Então, isso faz uma diferença. A resposta para tudo isso na vida é assim, a gente não sabe a resposta de tudo. Né? Quem sabe tudo está lá no cemitério,
Né? Essa é uma frase super simples. Já subiu. Um dia nós não vamos estar mais aqui. Então, o que eu posso dizer assim, gente, aproveite. A vida é essa coisa maravilhosa de conhecer uma coisa por dia, 2. Isso é hábito. É aprender mais, é ir levando a sua vida para onde você quer. Nem sempre dá certo, Sim. né? Aliás, nós vamos ter aí, então, 500 e tantos candidatos a vereadores em Uberaba e só 20 e poucos vão entrar. A maioria absoluta vai perder. Mas perdeu o quê? Perdeu uma disputa. Uau. Perdeu uma disputa. O que você ganhou de vida? Ganhamos. Perceba que o que acontece na nossa vida é assim. Você está no meio de uma disputa para vereador. E aí contrata um time de pessoas que vai trabalhar com você como cabo eleitoral. De repente, sem querer, você descobre ali uma paixão, casa com uma pessoa, perdeu a eleição, ganhou a esposa. Perfeito. E tanto, eu dei um exemplo. Mas tudo que acontece na sua vida é intrínseco que vai fazendo ela caminhar para frente, né? Eu tenho 4 filhos, já estou indo para um 3º casamento, mas você diz assim, você se arrepende do que você fez? Não. Por um motivo muito simples. Fiz algumas coisas que não deveria ter feito? Sim. Fiz algumas coisas que me fez crescer? Sim. Mas se eu me arrepender, eu não estaria onde eu estou agora. Perfeito. Foi aprendizado. Tudo que aconteceu comigo me trouxe até aqui hoje nesse podcast. E o Jangola E é isso de que hoje importa. não é o de ontem. Não, mas não é mesmo. Não é Mas não nunca, é mesmo. não é nunca. Esse Sensacional. Jangola de amanhã vai tentar prestar atenção em coisas que eu não estava prestando atenção e que eu tinha um conceito. Kaizen. Hoje eu tenho outro. Kaizen. Melhoria Hoje contínua. melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. E é isso que a gente precisa Perfeito. buscar. Não tem ali uma bula. Cuidado com o que houve. Aí, para deixar aquele... Parece até jargão. Mas, em primeiro lugar, escuta seu coração. Uau. É você que define, é você que é capitão do seu navio. Lembra de Sociedade dos Poetas Mortos? Perfeito. Captain, my captain. É você que manda em você, é você que manda no seu barco. O que pode é algumas pessoas ajudarem a essa travessia que você tem que fazer. Com a gente pode contar. Sensacional. Maravilhoso. Gustavo, mais uma vez, prazer imenso em conhecê-lo. Gratidão, gratidão. Muito Muita obrigado pelo generosidade, reforço. Gratidão. E para você aí de casa, espero que você tenha anotado todos os insights. Para você que não anotou, volta lá. Né? Lembra, Gustavo, aquelas fitinhas? Volta a fita, rebobina e assista novamente, porque tem um conteúdo de altíssimo valor. Ele entregou ouro em informação para você. Com Então, pessoal, certeza. gratidão para todos vocês pela nossa audiência. E para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos fechar naquela câmera lá. Nós vamos fazer o seguinte, Perla, para a gente fechar com chave de ouro. A gente vai Vamos lá. apontar para lá, vai falar conexão e vai fazer mind. Perfeito? Agora? No E 3, trend. trend. Então, ó, conexão, mind e trend. Perfeito? lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Conexão, mind e trend. Valeu, galera. Um abraço para todos vocês. Tamo Até o junto. Até a próximo. próxima.